Olá, meus queridos irmãos, aqui é o pastor Carlos Schultz e eu estou a gravar um informativo do mês de outubro e eu gostaria de lidar com os seguintes assuntos, né? Um novo projeto que está a se desenhar, os nossos trabalhos aqui nos Ministérios Palavra da Vida. Eu queria dar um pequeno feedback a cada um de vocês de como está a minha saúde e as repercussões com isto, tá bom? Então vamos começar com o primeiro assunto. Na realidade, eu disse que é um projeto, mas são dois novos projetos que estão se desenhando, né? O primeiro deles, meus queridos, está a ver com o que acontece comigo todas as quintas-feiras. Como os irmãos sabem, eu tenho uma doença autoimune sistêmica que acabou desenvolvendo doença de Crohn, espondilite anquilosante, uveites nos olhos e os meus nervos periféricos estão sendo também afetados com tudo isso. E eu tomo as minhas medicações agora, em vez de ser 15 em 15 dias como era até pouco tempo, agora semanalmente, lá no Centro de Oncologia do Hospital Pitangueiras, em Jundiaí. E lá, meus queridos, eu tenho contatos com as mais diversas pessoas, porque são pessoas que estão ali a receber as suas quimioterapias, receber os seus tratamentos de câncer e também de outras doenças que dependem de medicações especiais, né? Dependem de uma medicação de alto custo e a situação delas não é nada boa. E a grande verdade, meus queridos, é que existem pessoas que, assim como eu, conseguem ir lá tomar as medicações e retornar para suas casas e viver uma vida razoavelmente normal, né, dentro das casas, mas existem aqueles que, infelizmente, não podem sair do hospital, dependem de um cuidado 24 horas por dia. E não são poucos os pacientes espalhados, não só neste hospital, mas em muitos outros hospitais. E qual é a minha ideia? Queridos, essas pessoas precisam ouvir do Evangelho de Jesus, essas pessoas precisam saber que existe uma esperança que transcendem a elas mesmas, elas precisam saber que existe um Consolador que as ama a despeito da sofrência e da dor que elas estão a sofrer naquele momento por conta das suas doenças, não é? Mas nem sempre é fácil se achegar a estas pessoas, né? Muitos deles são reservados, e lá eu vejo crianças, vejo adolescentes, vejo jovens, vejo adultos, até pessoas de idade, algumas mais fáceis de se achegar e conversar, outras mais difíceis, e ainda assim, para lidar com algum assunto mais íntimo, né, que é a própria dor, a sua própria convalescência, é difícil confiar naquele que você não conhece. Essa é a grande verdade. Bem, eu tenho trabalhado já há um tempo, não apenas no Palavra da Vida, como os irmãos sabem, é o meu trabalho principal, mas às noites eu tenho produzido peças de super-heróis, miniaturas outras, dioramas, essas coisas para vender. E qual é a minha ideia e do que consiste esse projeto novo? A minha ideia é fazer com que eu leve a possibilidade de crianças, adolescentes, jovens ou qualquer outro paciente que se interesse em aprender, levar aulas, pequenas aulas de como fazer pequenos dioramas. Né? Dioramas nada mais são de que pequenas representações de um ambiente real. Né? Então você tem lá um campo e você faz uma maquete pequena, uma miniatura desse mesmo cenário. Né? Então, se vocês estão vendo ali atrás, né, existem algumas estruturas medievais ali, essas são grandes, né? Tem ali uma ruína de uma torre com relógio. Estas coisas compõem um diorama, né? Aí você vai colocar vegetação, você vai colocar a terra e fazer o mais realista possível, né? A ideia é que eu leve uma terapia ocupacional, num primeiro momento, a estes pacientes. Eles não podem sair do hospital. Então, a minha ideia é um projeto em que elas possam aprender a como fazer pequenos dioramas. Então, eu levaria, aqui está, é óbvio, né, de uma escala bem pequena, aqui uma parte inferior de uma casa medieval. Então, eles
receberiam, eu levaria todas essas peças impressas nas minhas impressoras 3D, levaria as tintas, levaria os pincéis e os ensinaria a como pintar, a como olhar para uma referência real e traduzir isso para uma pintura realista, e compor pequenos dioramas. É óbvio, isso é uma terapia ocupacional, isto é algo diferente do que eles estão habituados dentro do ambiente hospitalar, né? E a ideia é com que dentro desse relacionamento de professor-aluno, dentro desse relacionamento de pessoas que estão a aprender ali uma nova coisa, né, para se fazer dentro do hospital, eu possa desenvolver um relacionamento mais íntimo com cada uma delas. E qual é a ideia com isto? Uma vez que eu tenho mais intimidade, venha conhecer mais os seus dilemas, da sua forma de pensar, do seu contexto, das suas dores, eu tenha um pouco mais de liberdade de apresentar uma esperança chamada Jesus Cristo. Eu tenho liberdade de poder conversar com os pais das crianças que ali estão, dos jovens que ali estão. Eu tenho liberdade de me achegar aos senhores de idade sem que eles tenham receio, né, de quem é você e por que você quer falar estas coisas, e apresentar Jesus. Então a ideia é fazer uma capelania hospitalar que seja constante. A ideia não é fazer trabalhos pontuais, mas desenvolver trabalhos constantes junto a estes hospitais, nestas alas de pacientes que não têm doenças infecto-contagiosas, porque eu não posso ter contato com esse tipo de paciente, porque eu uso imunossupressores, né? Mas com esses outros pacientes, poder permitir que eles aprendam algo, se distraiam com algo, mas possam também ouvir do Evangelho do Senhor Jesus. Orem por isso, meus queridos, porque é um ambiente difícil, é um ambiente diferente, lidar com pessoas com dor, mas essa é a minha realidade. Eu tenho já há anos lidado com dor todos os dias, lidado com, às vezes, a tristeza, às vezes desesperança, e o que eu me ponho de pé todos os dias é o Senhor Jesus, é o seu Evangelho. E é disso que eu gostaria de compartilhar, porque eu consigo olhar para cada um daqueles pacientes e me compadecer, me colocar no lugar. Eu consigo olhar para aquelas famílias que acompanham seus entes queridos e me compadecer de cada uma delas, porque eu tenho uma família que sofre juntamente comigo e que se compadece da minha pessoa. E estejam então orando, porque disso eu dependo também de recursos, porque eu tenho 2 impressoras, né? Tenho uma de filamento, uma de resina, mas dependendo do volume, é pouco. Então eu preciso das matérias-primas, eu preciso comprar resinas, eu preciso comprar filamentos, então eu vou precisar de ajuda nesse sentido. Eu não consigo fazer essa missão sozinho. Eu posso, né, alternativas de financiar esse projeto. Eu posso buscar prefeituras, posso buscar até mesmo os próprios hospitais de fazer parcerias, mas eu gostaria que a Igreja de Senhor Jesus Cristo estivesse envolvida nisto, porque o intuito primário não é fazer uma terapia ocupacional, é também, mas o intuito primário é fazer o nome de Jesus conhecido, é trazer a esperança a estes que estão padecendo já a longo prazo e sem perspectiva de deixar aquele hospital, certo? Então, orem por isto. Eu estou desenhando esse projeto no papel para apresentar. A ideia é já começar o ano que vem. Então, eu tenho até agora o mês de outubro, novembro e dezembro para não apenas apresentar os projetos, mas deixar um número de elementos 3D já impressos e prontos. E eu preciso, então, levantar recursos para isso. Então, se o irmão tem desejo de participar disso de alguma forma, entre em contato nas mensagens particulares para que a gente possa aí entrar em contato e apresentar o projeto para o irmão tendo certeza de que quer fazer parte disso, poder nos ajudar aí financeiramente, mas eu conto com todos em relação às orações. O segundo projeto também tem a ver com as questões do que eu tenho feito na área das artes, né? Os irmãos já sabem que nós temos aqui em casa, funciona o nosso Centro de Arte, Cultura e Fé, é muito tímido, é muito pequeno, mas nós temos recebido diversos jovens, crianças e até adultos para lidar com as expressões
da cultura, as expressões artísticas que nos são apresentadas todos os dias. E sobre isso eu vou gravar um vídeo específico explicando um pouco melhor do que se trata. Mas a ideia é de como a Igreja de Cristo pode responder de forma positiva aos anseios culturais, né? Por meio das expressões artísticas, mas também por meio apologético, lidando com aquilo que é, às vezes, inculcado nas nossas cabeças e nós não percebemos. Existem dentro desse centro, por óbvio, alguns alunos que são pagos, funciona uma escola, pessoas que querem caminhar na área da música ou na área da arte. A Ana Júlia tem dado aulas, né? E a minha ideia é poder, a partir do ano que vem, pegar um horário da minha semana para também dar aulas de pintura, aulas de como fazer um diorama, as mesmas estatuetas de super-herói. Os irmãos sabem que eu vendo essas estatuetas, isso é um retorno financeiro para ajudar no nosso sustento, né? Mas a ideia, e isso é fundamental, porque nós estamos bem apertados financeiramente, mas, e graças a Deus, Deus tem sustentado, né? A gente não tem do que reclamar de verdade. Mas a ideia, meus irmãos, é que nós estamos já ensaiando há 2 anos, são 2 a 3 anos já, um retorno para a Romênia, não definitivo, porque a minha saúde não permite, mas para trabalhos pontuais ali com a Igreja Romena. No sábado passado, agora nós tivemos uma outra reunião com o nosso pastor lá, com a nossa igreja, e matamos a saudade, mas há o desejo de a gente continuar dando alguns treinamentos pontuais, fazendo alguns trabalhos pontuais, da nossa parte e da parte deles. Né? A questão é como levantar recursos, porque passagens aéreas são caras, né? Ano passado já tentamos chegar até a Romênia, não deu certo, porque eu tive aquela sequência de cirurgias, né? Então eu tive um problema no meu coração, aquele pequeno infarto, o stent, depois veio as cirurgias no intestino, e aí houve já uma negativa dos médicos: não, vocês não podem ir, né? E agora estou a lidar com a possibilidade, só que esse ano nós não conseguimos levantar recursos. Eu nem fiz campanha, por quê? Porque a ideia não é fazer com que os irmãos custeiem tudo, a gente está trabalhando e quer fazer parte também disso financeiramente. Só que eu tenho gasto mensalmente R$ 911, essa é a média, com remedicações, porque com a piora da minha doença, porque ela entrou numa fase de maior descontrole, eu tive crises de uveites, etc., eu tive que lidar com uma nova medicação, 2 novas medicações, né? E uma delas chama azatioprina, é uma medicação cara, porque eu tomo 4 comprimidos ao dia, 2 pela manhã e 2 à noite. E isso então fez com que mais que dobrasse o meu gasto mensal com medicações. Então nós não conseguimos levantar os recursos, né? Nós queríamos ter ido no final do ano passado, não deu certo. Queríamos chegar na Romênia agora no final deste ano novamente para fazermos alguns trabalhos de treinamento e também participar da evangelização por meio das colindas, né, que são as músicas de natais que são tradicionalmente cantadas. Depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, mas não deu certo. Então a gente quer para ano que vem, se Deus permitir, poder fazer essas viagens pontuais de trabalhos na Romênia, né? Simplesmente não desperdiçar tudo aquilo que o Senhor nos capacitou. Falamos a língua, conhecemos a cultura, né? Então nossa ideia é continuar. E a ideia então é que por meio destas aulas, aí são aulas onde eu vou cobrar o preço cheio pelo horário aula, por meio destas aulas é levantar recursos que serão 100% destinados a essas viagens pontuais na Romênia. Então, os irmãos estejam orando também por isso. Eu pretendo iniciar isso também no ano que vem, em horários em que eu tenho livre, estas aulas para poder angariar recursos. Estejam orando. Então, o nosso objetivo, infelizmente, esse ano nós não vamos conseguir fazer, mas quiçá, se Deus assim permitir, para o ano que vem, a gente consiga passar ali de 1 a 2 meses em solo romeno, fazendo os trabalhos pontuais. E palavra da vida, meus queridos, continuamos a trabalhar aqui
investindo a maior parte do nosso tempo, das nossas forças e energias nos Ministérios Palavra da Vida. Ainda estou a coordenar o setor vida do Ministério de Juventude, é o setor responsável pelo pastoreio e discipulado dos alunos, e tem sido uma experiência muito boa, e especialmente como todo ano acontece, chega o mês de setembro, outubro, em que os alunos estão agora, nos conhecem mais, estão confiando na gente, eles começam a então trazer os seus problemas mais sensíveis, eles começam a contar as histórias mais tristes que sofreram na vida, então a gente consegue ali ajudá-los a lidar biblicamente com todas estas circunstâncias, estas situações, ajudando-os a serem edificados em Cristo Jesus. Então todos os anos é impressionante, né? Por isso que eu digo, naquele primeiro projeto, como é importante a nossa constância, a nossa visita constante, ali naqueles hospitais, para que a gente se torne bastante conhecido e as pessoas tenham a capacidade de compartilhar do íntimo da vida para conosco, para que a gente possa apresentar uma resposta relevante em Cristo Jesus, não é? E é o que acontece aqui com os alunos do CLD, que passam aqui um ano morando conosco. Continuo também dando as aulas ali no seminário, estou esse ano aqui ministrando no livro do Antigo Testamento, no livro de Neemias, também continuo dando as aulas de vida cristã aqui no CLD, e Juliana continua também cuidando de algumas e discipulando algumas moças aqui. É um trabalho que toma bastante tempo. Teve alguns dias que eu trabalhei manhã, tarde, noite, atendendo aluno, lidando com as questões de escritório, das rotinas, lidando com o preparo das aulas. Agora, também nesse final de ano, eu começo a ministrar no CTL, que é o curso do final de semana também, a matéria de evangelismo. Então a agenda é bastante puxada. Então orem para que Deus dê sabedoria para que a gente consiga encaixar todas estas coisas. Enquanto Deus der saúde, queremos servir com o melhor das nossas forças. Então é continuar nos Ministérios Palavra da Vida, ajudando na formação de futuros obreiros, pastores e missionários educadores cristãs, é continuar lidando no CLD, que formam jovens preparados para enfrentar as universidades e o mercado de trabalho com uma perspectiva, com uma cosmovisão cristocêntrica, capazes e treinados de compartilhar o Evangelho de Jesus, mas também lidando com as questões aqui do Centro de Arte e Cultura Fé, lidando com as questões das filosofias e da cultura, de como o crente deve caminhar nestas áreas e, se Deus permitir, fazendo ali esses trabalhos nos hospitais de capelania hospitalar. Queridos, eu sei que é muita coisa e sei que nisto tudo a gente acaba sempre tendo que focar mais em uma coisa do que outra, e nisso a gente pede então o discernimento de Deus, porque antes de professor aqui no seminário e no CLD, a minha vocação ela é missional, é um missionário, e eu não consigo não estar nas ruas, eu não consigo não estar no meio do povo para pregar o Evangelho. Como eu sempre digo a vocês, hoje é um belo dia para salvar vidas, então eu quero aproveitar todas as oportunidades. E se Deus está me dando talvez essa direção de lidar aí nesses hospitais, é o que nós queremos fazer, e se Deus permitir, continuar ainda a ajudar na edificação da Igreja Romena. E para finalizar, queridos, um update da minha saúde, como eu disse, a minha doença estava mais estabilizada, ela entrou num descontrole, tive inflamações mais sérias, nos olhos, especialmente no olho direito. Eu tive uma uveíte muito forte, demorou mais de um mês para ceder, isso nunca aconteceu antes, né? Inflamações do intestino, a sensação dos meus pés de dor e queimação aumentaram, e aí o diagnóstico médico é que minha doença entrou num descontrole, e por isso tive que então fazer uso de novas medicações. Então 2 novas medicações entraram, a mesalazina e a azatioprina, e eu dobrei o uso da pregabalina para suportar as dores nos pés, né? Está mais controlado, não tive nenhum episódio ainda da uveíte, só que isso fez com, como eu disse aos irmãos, com que mais que dobrasse o valor que eu gasto nas farmácias todos os meses. E a média tem sido de R$ 911, às vezes mais, às vezes menos, por conta de promoções que eu acho em farmácias, etc. Tal. Às vezes eu consigo algumas amostras grátis. Então esteja orando, porque a medicação de alto custo já tem sido subsidiada, graças a Deus.
O custo que é mensal, que era de 32, passou para 64 mil, porque agora passou a ser semanal. E essas outras medicações eu tenho arcado. Então, orem pelas nossas finanças, porque a gente perdeu um parceiro muito importante, que era de um valor muito expressivo, que está diminuindo os valores com o decorrer dos meses, e era um valor que a gente usava para pagar essas medicações, né? Então, a gente vai precisar, eu preciso produzir mais peças, eu preciso dar o meu jeito aqui para poder conseguir dar conta, né, de sobreviver, e não apenas sobreviver, mas a poder tocar outros projetos que nós entendemos ser relevantes. Então, eu continuo pedindo aos irmãos que orem pela minha saúde. Graças a Deus, Deus tem dado mais estabilidade. Orem pelos médicos por sabedoria, porque há a possibilidade de trocar essas medicações por outras que talvez sejam mais eficazes, mas os médicos estão também com receio, porque às vezes pode trocar e dar tudo errado, né? Então não tem muita certeza nisto. Então eu tenho passado por reumatologista, neurologista, cardiologista, o especialista no intestino e os oftalmos para lidar com todas as manifestações dessa doença. Então orem por sabedoria, orem por nós, por resiliência. Nem sempre é fácil se manter de pé. Muitas vezes eu acordo abatido, especialmente nos dias de dor, e são muitos anos lá lidando com dor. Às vezes é muita dor, né? E não dá para lidar bem, né? Mas Deus continua nos encorajando a perseverar e a sonhar. Eu fico feliz que eu não perdi a minha capacidade de sonhar com novos projetos e novas coisas para poder declarar, proclamar a Jesus Cristo àqueles que não conhecem. Tá bom? Obrigado pelo seu tempo. Que Deus abençoe a vida de vocês e continuamos contando com as vossas orações e a nossa profunda gratidão a cada um de vocês que também tem nos auxiliado, nos sustentado por meio das finanças. Você é parte importante do nosso ministério. Que se existe frutos nesse ministério, se pessoas estão se convertendo, se pessoas estão se santificando, se pessoas estão sendo treinadas no ministério, você é parte disto. Vocês que oram, vocês que contribuem, porque o ministério não é o fruto da minha ação, mas o fruto da ação da igreja, do corpo de Cristo, que se move na direção de alcançar pessoas das mais variadas formas. Que Deus os abençoe. Um forte abraço a cada um de vocês. Até breve.